E aí pessoal, bom dia. Vamos estudar prédio hoje, engenharia? Não, não é isso não. Vamos começar um vídeo aqui, olha pra vocês verem como é que tá o céu seco. Aquilo lá não é nuvem não, gente, ó. Isso é poeira. O ar tá muito seco, muita poeira. Pra quem tem rinite igual eu sofro, tá? Então vamos estudar cadeia alimentar, ecologia, continuar o estudo de ecologia. Vou fechar aqui, por causa do som, né, senão atrapalha. E a gente vai fazer o estudo aí de ecologia. Eu vou emendar esse vídeo aqui no outro. Eu já tinha feito esse vídeo, só que deu um problema no áudio e não foi gravado o início do áudio, não apareceu, ficou sem som. Então nós vamos estudar aqui a cadeia alimentar. A cadeia alimentar eu poderia ter colocado uma cadeia do ambiente aquático, né? Que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Não, eu resolvi colocar uma cadeia bem genérica mesmo, uma cadeia alimentar aqui simples, né? Começando aqui com o capim, esse grilo aqui se alimenta do capim, o pássaro do grilo e a serpente se alimentando do pássaro. A seta sempre virada para aquele que está se alimentando do outro. E aqui os níveis que eles ocupam, né? Primeiro, o nível trófico. O nível trófico significa nível de alimentação, né? Segundo, nível trófico. Terceiro, nível trófico. Quarto, nível trófico, ok? Então, eu vou tentar aqui colocar esse vídeo aqui junto com o outro agora. Quer dizer que esse organismo aqui está se alimentando do capim, que é o grilo. O pássaro está se alimentando do grilo. E aqui eu não fiz uma cadeia alimentar muito extensa, eu fiz com 4 níveis apenas. Uma serpente se alimentando do pássaro. Tá? Então nós temos aqui o primeiro nível trófico, o primeiro nível de alimentação que a gente chama, o capim. O segundo nível trófico ocupado pelo grilo. Terceiro nível trófico ocupado pelo pássaro. E quarto nível trófico ocupado pela serpente, né? Então nós temos aqui que o primeiro nível trófico, que é o capim, ele sempre vai ser ocupado por um organismo chamado produtor, tá? Sempre vai ser o produtor. O segundo nível trófico vai ser o consumidor primário, que é o que está consumindo o produtor. O terceiro nível trófico, o consumidor, vai ser consumidor secundário, que está se alimentando desse. Aqui o consumidor é terciário, que está se alimentando do secundário, e assim por diante. Tá? E assim por diante. Poderia ter um quaternário aqui para frente, e assim por diante. Tá? O produtor, geralmente, sempre vai ser um organismo fotossintetizante. Tá? Sempre vai ser um fotossintetizante. Uma planta, um fitoplâncton, tá? O consumidor primário geralmente é um herbívoro, porque é aquele que se alimenta do fotossintetizante. Então, vai ser um organismo herbívoro que se alimenta de vegetal, né? E a partir daqui, a partir do consumidor secundário, nós vamos ter organismos com variados hábitos alimentares. Né? Você pode ter carnívoros, insetívoros, detritívoros, que se alimentam, por exemplo, de restos desses outros aqui, e assim por diante. Tá? Isso vai variar muito, de acordo com o tipo de hábito alimentar de cada organismo que está ocupando esses níveis. Né? E interessante que existe um outro grupo de organismos que vai agir sobre todos estes, tá? Sobre todos estes aqui, porque esses aqui podem vir, por exemplo, a morrer por outros fatores que não da alimentação, né? E esses organismos, quando morrem, desde aqui o produtor até o dos últimos níveis, se ele morre no ambiente, você vai ter um outro grupo de organismos chamado decompositores, né, que vão estar agindo sobre todos esses aqui. E os decompositores são representados basicamente aí pelos fungos e pelas bactérias, né? Pelas bactérias aqui e pelos fungos. São chamados decompositores, que tem uma função de extrema importância no ecossistema. Tá? E interessante que aqui nós temos uma cadeia alimentar bem simplificada, e o conjunto das cadeias alimentares a gente chama de teia alimentar. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, no caso, se eu formar aqui mais uma cadeia alimentar, já na verdade, saindo daqui, eu já vou ter uma teia. Eu posso, por exemplo, ter um roedor, um rato, por exemplo, se alimentando aqui de sementes aqui do capim, né? E esse roedor vai estar agindo como consumidor primário, também igual ao grilo.
e ao mesmo tempo eu posso ter essa mesma serpente aqui se alimentando desse roedor, tá? E a serpente, ao mesmo tempo, ela pode estar se comportando como consumidor terciário e pode estar se comportando como consumidor secundário. Ela pode estar ocupando, dentro da teia alimentar, diferentes níveis tróficos, tá? O mesmo organismo. Então, o que a gente tem na natureza não é uma cadeia alimentar. O que a gente tem na natureza é uma teia alimentar, tá? Que é muito mais complexa, que tem muito mais variáveis do que simplesmente uma cadeia dessa aqui. Tá? Você tem outros organismos interagindo aqui nesse ambiente, eles vão estar disputando alimento, vão estar disputando espaço, eles vão estar competindo aqui por vários tipos de recursos, né, vamos assim dizer. Tá? Então, o que a gente tem na natureza é uma teia alimentar. E você tentar verificar uma teia alimentar em determinado ambiente, determinado ecossistema, não é tão fácil, é muito difícil. Tem muitos organismos que eles estão ali ocupando praticamente ali o mesmo habitat, né, a mesma região, o mesmo local, né, com papéis diferentes, né? Claro, cada organismo tem o seu papel, a gente chama isso de nicho ecológico, né, que é o papel que cada organismo desempenha naquele ambiente, né? Por exemplo, o pássaro, ele está tendo a sua função, desempenhando sua função, o grilo também, a serpente também, assim por diante, cada um desempenhando sua função. Então ele está ocupando nicho, né, ecológicos diferentes. Bom, e só para vocês terem ideia, eu fiz um trabalho para tentar representar aí uma teia alimentar, como que funciona uma comunidade aquática de um pequeno riacho, um riacho de primeira, segunda ordem, não me lembro. Eu sei que é um riacho bem pequeno. Eu fiz um trabalho utilizando dados de um outro trabalho publicado pela professora Cassati, tá? Ela fez um trabalho em um córrego, num parque estadual no interior do estado de São Paulo, da bacia do rio Paranapanema, lá na divisa quase com o estado do Paraná, verificando ali guilda trófica de peixes, né? Tentando verificar ali os peixes que ocorrem naquele pequeno riacho, naquele córrego, e o tipo de alimento que eles consomem. E daí eu dei uma aprofundada nesse trabalho dela e tentei verificar ali como que se estabelece toda a teia alimentar naquele córrego. Não foi fácil, de maneira nenhuma. Eu tive que verificar o que os peixes alimentam. Aí eu peguei lá no trabalho dela o que cada peixe costuma consumir, né, que ela verificou. Ela fez trabalho de conteúdo estomacal, então conseguiu verificar ali o que cada peixe se alimentava. Aí eu peguei ali aquilo que os peixes se alimentam, né? Que você tem diferentes espécies de peixes, aproximadamente ela coletou lá pouco mais de 20 espécies de peixes, o que cada espécie de peixe costuma se alimentar. Tem peixe que se alimenta de restos, de detrito, tem peixe que se alimenta de outro peixe, como a traíra, por exemplo, tem peixe que se alimenta de insetos, de larvas de insetos, né? Tem peixe que se alimenta diretamente de folhas que caem no riacho, aí já está agindo como um herbívoro, um consumidor primário, né? Então eu tentei montar toda uma teia alimentar, ficou uma coisa muito louca, tá? Porque eu tive que também pegar aquilo que é alimento do peixe e saber o que o alimento do peixe também come, né? Então, por exemplo, você tinha lá larva que é uma larvinha que se desenvolve no meio aquático, que é a larva da libelo. O que a larva de Lepidoptera come? O que ela se alimenta? Errou! Aí ela se alimenta de outro organismo, entendeu? O peixe carnívoro se alimenta do peixe herbívoro. O que esse peixe herbívoro come? É capim, é alga, né? Eu tive que colocar lá. Peixe que se alimenta de pequenos organismos que estão ali na água, que a gente chama de zooplâncton, né? E o que o zooplâncton se alimenta, quais são os principais tipos de zooplâncton que ocorrem num riacho pequeno de água doce. Eu tive que fazer todo um levantamento, um estudo em cima de livros, de artigos publicados para conseguir escrever esse trabalho, que não foi nada fácil, né? Isso não foi o meu trabalho de dissertação, isso apenas foi uma disciplina chamada Comunidades Aquáticas, que é uma disciplina que eu fiz no mestrado. Então eu tive que fazer todo esse levantamento, não foi fácil, tá, gente?
Aí você vai lá no zooplâncton, aí vê lá quais que são os zooplâncton, aí você tem lá copépoda, você tem lá Daphnia, né, são os organismos microscópicos que vivem na água, né, e o que eles comem? Eles se alimentam de fitoplâncton. Quais que são os principais tipos de fitoplâncton que existe, por exemplo, em um riacho dessa bacia específica, porque pode variar de uma bacia para outra, né, a bacia do Rio Paraná é diferente da bacia amazônica, então foi um trabalhinho assim, como se diz, o próprio nome já fala, foi trabalhoso, né? Então, gente, tá aí o que é uma cadeia alimentar e já vou deixar uma pergunta para a próxima aula, tá? Nós temos aqui uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos, né? A cadeia alimentar ela pode ter aí no máximo 6, 7, estourando 6 níveis tróficos, no máximo 7, não passa disso. Dificilmente vai passar disso aqui. Por exemplo, eu posso ter aqui uma outra ave, por exemplo, se alimentando de serpente, por exemplo, uma ave que se alimenta de serpente é a seriema aqui do cerrado, por exemplo, a Cariama cristata, né? É o nome científico dela. Ela se alimenta de serpente, aí já vai para o 5º nível. Aí, quem que se alimenta da seriema? Poderia ser, às vezes, aí um mamífero de grande porte, uma jaguatirica, uma onça, não sei. Aí seria já o 6º nível. E quem se alimenta da onça? Já não tem mais, ele já é um predador de topo de cadeia, né? Você não vai ter mais. Então, uma cadeia alimentar, ela vai ser constituída no máximo aí 6 níveis. O porquê que só tem 6 níveis? Por que não passa disso, né? Alguém tem alguma ideia? É o que a gente vai ver na próxima aula. Tchau, tchau, tá? Tudo de bom com vocês.